ser humano. Então vamos lá, vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão abrir nas páginas 92 e 93. Observem a cena, vou dar um tempinho para vocês. Vocês estão vendo aí na cena que é do cotidiano de algumas pessoas, certo? Então, uma perguntinha, o que as pessoas estão sentindo? Olhem aí e observem o diálogo. Tem dor, tem uma fratura, não é isso? Bem, você já sentiu esses tipos de alterações em seu corpo? Igual o cansaço que o rapaz está sentindo, o batimento cardíaco, o coração acelerado, o calor, ou já fraturou algo? Pense e responda para si mesmo. Vamos lá. O que você imagina que aconteceu com os batimentos do coração do ciclista após 15 minutos de descanso? Ele respirou, acalmou, e aí diminuiu? Pensa, responda. Outra perguntinha, você já caiu e feriu alguma parte do corpo igual a cena? Se você respondeu que sim, o que foi feito para o ferimento melhorar? Se foi um pequeno arranhão, chamou a mamãe para olhar, limpar, passar um remedinho no local? Ou foi grave e chamou a mamãe para levá-lo para um hospital, para um médico olhar? Ou, se não, o que você acha que precisa ser feito? É a partir dessa cena e disso que a tia Cristina está conversando com vocês que nós vamos estudar. Vamos estudar doenças, vamos estudar o aparelho respiratório, circulatório, digestório. Então, a partir dessa nossa conversa é que nós vamos fazer tudo isso nessa unidade que nós estamos estudando agora. O corpo humano, que nós vamos aprender como que ele é estruturado. Então vem comigo. Vou fazer um pequeno resuminho, depois vocês leiam o texto. O corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistema que funcionam de uma maneira integrada, ou seja, sistema depende de outro para funcionar. Agora vamos ouvir um pouquinho sobre as células. O corpo humano, como da maioria dos seres vivos, é formado por pequenas partes vivas chamadas células. Em geral, são tão pequenas que só podem ser vistas por meio de um microscópio. Tia Cristina vai te dar um exemplo de uma célula para você olhar. Se você tiver uma laranja, você vai descascar, cortar ao meio e vai olhar aquelas gotículazinhas. Aquilo ali é um exemplo de uma célula de uma fruta, tá certo? Agora vamos voltar para o texto. As células são responsáveis pelo crescimento do corpo. Elas têm a capacidade de se dividir, certo? Grande número de células do corpo continua a se dividir mesmo depois que o indivíduo cresce. Eles darão origem a novas células, que substituirão as que morreram ou precisarem ser renovadas. Alguns seres vivos são constituídos de uma única célula, são os unicelulares, como as bactérias. Outros são constituídos de inúmeras células, são chamados de multicelulares. Os vegetais, os animais são multicelulares. Agora vocês vão ouvir um pouquinho sobre os tecidos, prestem atenção. Você já sabe que o nosso corpo é formado por muitos tipos de células. Em cada parte do corpo, as células formam conjuntos e cada conjunto exerce uma função. Esse conjunto de células damos o nome de tecido. Cada tecido do corpo realiza trabalhos diferentes. Nosso organismo é constituído de 4 tipos de tecido.
Aqui os tecidos, ó, vou só mostrar para vocês um pouquinho. Eu tenho aqui o tecido cartilaginoso, eu tenho aqui o tecido nervoso, que é os neurônios. Lembra que a tia Cristina fala de pensar? Eu tenho tecido muscular estriado, cardíaco, tecido muscular liso, eu tenho tecido muscular estriado esquelético. Olha aqui o tecido sanguíneo nosso, as hemácias, as plaquetas, os leucócitos. Eu tenho aqui o tecido epitelial, que nós vamos estudar daqui a pouco. Ó, eu tenho o pelo, a camada de queratina, a epiderme, a derme e o subcutâneo. Eu tenho o tecido ósseo e eu tenho o tecido adiposo, que são as células ricas em gordura. São os tipos de tecido. Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre o tecido epitelial, que é formado por células epiteliais. Ele recobre o corpo por fora, a pele. O tecido epitelial também reveste o interior de alguns órgãos, como a boca e o estômago. Agora vamos aprender sobre o tecido muscular. É formado por células musculares e trata-se do tecido que constitui os músculos. Tecido conjuntivo é o tecido que dá sustentação e une os outros tecidos e os órgãos entre si. Os ossos do nosso corpo são formados por um tipo de tecido conjuntivo, tecido ósseo, que a Cristina mostrou ali na gravura. Vamos falar sobre o tecido nervoso. É formado por células nervosas e ele está associado ao controle do corpo e à resposta aos estímulos do ambiente. É encontrado no encéfalo, na medula e nos nervos. Um conjunto de tecidos relacionados a uma mesma função formam um órgão. O corpo humano tem diversos órgãos, como o coração, os pulmões, o estômago e os rins. A reunião de vários órgãos constitui um sistema. Em conjunto, os sistemas são responsáveis pelo funcionamento do organismo. Como demonstra esse esqueminha aí que vocês têm na página 96. Acompanhe. Tem a célula, que várias vão formar um tecido e vários tecidos vão formar um órgão, como o exemplo aí que é o pulmão, mas pode ser outro órgão, como o coração, o rim ou qualquer outro. E vários órgãos vão formar um sistema. No exemplo do livro de vocês está o respiratório, mas pode ser o digestório, circulatório, excretor, entre outros. E esse sistema, todos juntos, unidos, vão formar o organismo, ou seja, vai formar um ser humano. Meus amores, assistam a videoaula com muita atenção, leiam, porque a tia Cristina sempre fala, é apenas um resumo. Leiam o texto, façam as atividades com atenção e carinho. E dúvidas é sempre o recadinho que vocês já sabem. Recadinho no WhatsApp e deixa o recadinho na videoaula. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.